Olá, gente! Vamos para a nossa segunda aula. Vamos falar agora sobre o pijaminha de flanela. Muitas vezes você está se sentindo angustiada, se sentindo mal, sozinha, né? Já acostumou com o seu casamento, chega do trabalho, jantinha, feitinha, né? Você vai lá cozinhar, fazer a comida de vocês, senta para assistir um filminho, fica ali tudo maravilhoso e aí você percebe que algo estranho está acontecendo. Mas você fala, como assim? Tá tudo em paz, tudo tranquilo. Mas eu te falar uma coisa, infelizmente, em muitos casamentos, as coisas ruins começam a aparecer quando tudo parece muito bom no nosso casamento, sabe? Às vezes a gente acha que tá tudo maravilhoso, tudo em paz. Só que não. É nesse momento que, infelizmente, as portas daquelas coisas ruins começam a acontecer. Como assim, Cláudio? Você acostuma com pijaminha de flanela, ele não tem mais aquela vontade em você, aquele tesão em você. Outras mulheres começam a provocar essas emoções nele que você não mais conseguiu provocar, entende? Porque você começou a ficar descansada. Botar aquela roupinha gostosinha, ficar no sofá só assistindo um filminho de conchinha, sem provocar muita emoção. E infelizmente não é todos os homens, e infelizmente não acontece em todas as pessoas, mas geralmente as traições elas acontecem quando vocês estão nesse conforto, porque acaba aquela adrenalina, aquela vontade de ficar junto. Fica tipo, você fala, mas Cláudia, a gente tá igual irmãos, a gente confia muito. É verdade. Diz que mulheres, quando elas moram, muitas mulheres juntas na casa, eu e a Jaiane, por exemplo, menstruamos em datas certinhas, quase sempre na mesma data, porque os hormônios começam a misturar. Isso é comprovado cientificamente. Ou seja, isso quer dizer que quando nós estamos com o nosso parceiro e a gente não faz o que a gente tem que fazer, ou seja, ele não te procura mais com aquele fogo, você não procura mais ele com aquele fogo, aquela intensidade, a tendência é virar sentimento de irmãos. E aí, quando há esse sentimento, tem mulher que procura ação com outro homem e tem homem que procura uma coisa mais de ação, de emoção com outras mulheres. Então, por isso que a gente tem que estar bem atenta a essas coisas e estar cultivando sempre o nosso casamento, né? Para vocês que são casadas, eu tô falando do que aconteceu quando eu estava com meu marido e onde foi que começou as coisas. E não somente com o meu marido, mas as mulheres que eu ouço falando, Cláudia, ele me traiu, ou o homem fala, ela me traiu quando a gente estava bem, né? Ela me deixou quando nós estávamos bem. Não é, é porque é o costume. Acostumaram junto, não tinha mais aquela emoção. E aí, quando a pessoa não tem princípios, não tem valores, ela faz o quê? Ela vai aprontar. Infelizmente é isso. Então, eu quero que você entenda isso. Comece a tirar momentos com vocês, momentos para vocês. Mesmo que você tenha filhos, tá, gente? Os filhos não empatam nada. Assim como o filho não segura, o filho também não separa, tá bom? E outra coisa bem interessante, chorar faz parte, tá? Pedir ajuda faz parte, isso não é fraqueza, é normal, faz parte da nossa vida. Agora, o que não faz parte, o que não pode fazer parte, é esse choro longo que você fica chorando muito, tá? E a tristeza, a depressão começa a tomar conta da sua vida e você para de viver. Você perde o desejo por se arrumar, por vestir uma roupa legal, por comprar uma coisa para você. Você não tem mais aquele carinho com você. Então você tem que estar muito atenta a esses sinais. Começa a desconfiar, tem algo estranho, você não vai chegar julgando, você não vai chegar gritando, chutando o pé. Você não vai fazer isso. Você vai apenas observar a situação. E aí você pode dar a reviravolta, tendo novamente sua autoconfiança, a sua autoestima. E se ele decidir ir embora, gente, é melhor deixar, tá? É melhor deixar, porque é melhor você deixar abrir mão de uma pessoa que não te faz feliz e você pode arrumar outra pessoa, que você ficar ali sofrendo o tempo todo. Um dia a mais com a pessoa errada é um dia a menos com a pessoa certa. Não vá se separar, não vá pedir divórcio, mas se ele quer ir embora, deixa. Então assim, ó, o que não pode é você ficar o tempo todo chorando, como eu acabei de falar, né? Então assim, é fundamental que você volte a se sentir a mulher empoderada que você já foi um dia. E se não foi, você comece a fazer com que isso aconteça. Tendo amor próprio, é fundamental que isso aconteça, gente. Mais confiante novamente na sua relação. E muitas vezes a gente acha
que no casamento não tem mais. A gente pensa que acabou, que não tem mais como você reaver a sua autoestima, você resgatar o seu amor próprio. E tem como sim, tá bom? Então, deixa eu ver aqui qual é o ponto que eu marquei aqui, vou parar um pouquinho. Então, assim, meninas, só para vocês entenderem, eu coloquei uma parte bem interessante aqui para não esquecer, que é assim, ó, todo dia você chega, né, e você vai e veste aquela sua roupinha de flanelinha, como a gente acabou de falar. E é nesse pseudo momento que as coisas, infelizmente, elas começam a acontecer. Porque você tá ali naquele conforto o tempo todo, né, e ali mora o verdadeiro perigo. Porque ali o sexo fica raro, é mais gostoso ficar abraçadinho, ficar ali. E mulher não sente tanta necessidade do sexo como o homem, né? A mulher é mais sossegada. Claro que nem todas, mas a grande maioria das mulheres ela gosta daquele abracinho, sabe? Naquele lugarzinho gostosinho com a pessoa. Ela não quer muito naquele vucu-vucu, né? E o homem quer estar naquele negócio o tempo todo. E essa questão, quando você abre os olhos para entender, então assim, uma coisa que eu fazia muito no meu casamento, eu não deixava faltar, gente, era o beijo. E pra mim, um casamento sem beijo não é casamento. E a vida sexual. Porque se caso acontecer uma traição da parte dele, ele vai saber quem você era. Então não deixa o sexo morrer. Aqui nesses vídeos, nessas aulas, eu vou te ensinar como você vai fazer para você não perder o desejo pelo seu marido. Porque o sexo é a vida do casamento. Para o homem tem que ter sexo. Ó, sexo, homem com sexo e barriga cheia, minha filha, você faz dele o que você quiser. Isso é fato. A não ser que ele seja um homem muito da pá virada. Mas se ele for um homem normal, quase todos os homens, eles são desse mesmo jeito. Uma vida saudável, sem briga, sem confusão e tendo sexo na medida certa, as coisas melhoram, tá? Então, outro fator também que atrapalha o casamento é você ficar colocando regras, tá? Ah, hoje eu tive relação, amanhã eu não vou ter. Não, deixa as coisas acontecer, fluir normal, sabe? Igual a água do rio, deixa fluir, não fica colocando limites. Ah, hoje tem que acontecer, amanhã não vai acontecer. Não, faz. Eu vou te ensinar como que você vai criar na sua mente um mundo que vai ficar bom pro seu casamento, tá bom? Que vai te dar desejo de ficar com seu marido. Eu vou te ensinar nas próximas aulas, não perca. Então aqui, ó. Então é interessante que você deixa a vida dele interessante, porque você também é interessante. E vocês no mesmo pensamento, porque, gente, casamento é o quê? Casamento foram duas pessoas que decidiu viver junto porque se atraiu um pelo outro, não foi? Não foi por isso que você casou? Então, se você casou porque ele te atraiu e ela também, se caso esteja o homem assistindo, ela atraiu você, não foi? Então você tem que resgatar lá atrás porque foi que ficou morno, né? Só foi o costume ou você não se interessa mais em fazer o que você fazia antes? E ela também, né? Tem que ver essas coisas que faz toda a diferença, gente. E tem algo que deixa ele emocionalmente desejando ficar com você. Ele fica com muita vontade de ficar com você e você também fica com vontade de ficar com ele. E ele descobre ali e você também, você começa a parar e pensar por que foi que você casou, o que foi que aconteceu que vocês casaram. Outra coisa, gente, nunca se colocar só como a esposa, dona de casa, que cuida da casa, que faz a comida, que lava a roupa. Não, não tem que ser só essa mulher. Essa mulher é a mulher Amélia para a sociedade ver. A mulher que tem que ser para o seu marido, olha, uma coisa que as pessoas no meu trabalho sempre perguntavam, e parentes do meu marido, o que acontecia, o que era que eu fazia, que mesmo meu marido, ele era assim, sabe? Eu acho que eu fui a única mulher na vida do meu marido que consegui colocar um pouquinho de rédea na vida dele, porque ele nunca teve as rédeas como eu coloquei em algumas partes sem antes fazer aquilo que eu disse pra vocês. Não deixar outras pessoas entrar na sua vida, tá? Então assim, eu era a mulher dele, eu era a esposa e eu nunca fui a mãe. Eu era a esposa e a mulher. A esposa, aquela que administra a casa, os afazeres da casa. E a mulher, aquela que é safadinha mesmo com ele.
E era isso que essas pessoas não entendiam. O que ela faz? Eu era muito safadinha com meu marido, gente. Dançava, brincava, era muito divertido. Eu fazia ficar divertido. Quando ele me traiu, ele falou, eu traí você quando a gente ficou parecendo irmãos, entende? E sabe que momento foi esse? Quando algumas pessoas chegaram e eu abri a porta da minha casa e ali não tinha mais relação. A gente tava sem tempo para ter relação, para ficar um com o outro. E quando a gente começou a ter relação, algumas pessoas ficavam comentando, isso é pecado, isso não pode, sabe? Começou aqueles que é mais recalque, é mais dor de cotovelo, porque eu e meu marido, com todo o problema que ele tinha, toda a luta que a gente passava, a gente se dava muito bem em relação a essas coisas. Então, enquanto tinha isso no meu casamento, não tinha traição. Mas quando eu fui dando abertura para algumas áreas, a insegurança, os ciúmes, a falta de amor próprio, a autoestima foi ficando lá embaixo, eu fui permitindo que pessoas fossem entrando e falando o que bem quisessem, o medo passou a fazer parte da minha vida e foi quando ele perdeu a admiração por mim. Isso é fato, gente. Quando você perde a admiração por uma pessoa e você vê outra que está trazendo aquela mesma coisa que você trazia, a outra pessoa vai se demandar para aquele lado. E quando ele tem uma tendência, aí minha filha, o negócio é real, entendeu? Você fala, claro que você está se culpando porque o seu marido traiu. Não, eu não estou me culpando, eu estou dizendo, há fatores que contribuíram e isso é fato. Tem homens que eles já são traíras, por excelência, eles já são acostumados, mas tem brechas que a gente deixa, gente. Tem lacuna que a gente deixa. Ou porque fulano, ou por Beltrano, ou por imaturidade sua, mas acontece sim. Infelizmente acontece. Então, de tudo, ele não foi totalmente errado. Foi do jeito que eu dei oportunidade para ele. Quando eu dei oportunidade para ele, pra gente viver novamente, a gente viveu em paz. Por pouco tempo, Deus levou. Sabe lá se não é aprontado não, ninguém sabe. Mas depois que a gente voltou, ficou na boca, sentou e conversou, a coisa começou a fluir. Porque eu não era mais aquela Cláudia que dava espaço para as pessoas falar. Não, eu era a Cláudia que eu vivia a minha vida, como eu vivo hoje, sabe? Do meu jeito, com as minhas regras, com os meus princípios, com os meus valores, sem deixar ninguém dar opinião. E quando eu comecei a fazer isso na minha vida, hoje a minha vida é outra vida, gente. Hoje é outra coisa. Hoje a minha vida não tem nada a ver com muita coisa que eu vivi do passado, mas porque eu fiz um limpa. Eu não vou dizer que Deus fez um limpa, porque Deus começou a tirar muito jeito da minha vida, que eu comecei a sofrer, depois eu entendi que aquilo ali era bom pra mim, porque se eu continuasse no meio daquelas pessoas, gente, hoje eu não estaria aqui falando com vocês isso, não estaria mesmo, vocês podem ter plena convicção que eu não estaria com vocês aqui. Então tudo foi uma transição de pensamento e de ideias. Então comece a fazer isso. Para de dar brecha para o seu marido procurar outra mulher lá fora. E marido também para de dar brecha para que sua esposa não venha se engraçar ou alguém venha se engraçar e ela venha dar liberdade. Porque sempre há uma pontinha, uma brecha. Não que, entenda bem, não que eu estou justificando uma traição, tá? Porque traição tá ligada ao caráter da pessoa. Se eu sou uma pessoa traíra, eu posso ter uma pessoa maravilhosa do meu lado. Ela vai me trair. Quer dizer, eu vou trair. Se eu for um mau caráter, eu vou trair ela. Porque é a minha índole que é ruim. Agora, se a pessoa tá me dando lugar o tempo todo para eu fazer uma coisa, e se acontecer de fazer, a minha tendência foi mais impulsionada. Que eu discordo um pouco, para não dizer muito, tá, gente? Porque quando o homem ele é para trair, ele vai trair. Mas se policia, tá? Fecha as brechas, não deixa a brecha aberta, faz o que tem que ser feito, seja aquela mulher que se ame, uma mulher com amor próprio, uma mulher com autoestima. Minha filha, eu vou dizer uma coisa pra você. O homem fica com ela só por causa disso, ele começa a respeitar ela só porque primeiro ela se respeita. Então se respeite que ele também vai te respeitar. Agora se tu se desrespeitar, pode ter certeza que ele também vai desrespeitar você. Então seja aquela mulher, tá bom? Altamente que se posiciona no seu casamento. Você manda aonde você precisa mandar.
E o primeiro lugar onde você tem que liderar é você. É a sua vida. E criar na sua mente a vida que você escolheu pra você. Eu fiz assim, gente. Muita mulher que eu orientei fez assim. E deu certo. Com vocês, eu tenho certeza que não vai ser diferente. Agora aprende a se posicionar. Gente, é muito assunto. É muito assunto. Não vou deixar muito grande. Então, assim, eu quero que você, pra finalizar, eu quero que você seja não aquela dona de casa. Eu quero que você seja a mulher na sua essência de mulher. Sabe? Seja aquela mulher que você gostaria de ser para o seu marido. Como é que você se vê? Como é que você deita na cama e recebe seu marido? Como é que você recebe ele na porta? Como é que você liga para ele? Seja mulher, na sua essência de mulher, na sua feminilidade, porque é bom, é muito bom ter uma mulher que resolve a sua vida. Mas é gostoso quando tem uma mulher que ela, além de resolver a vida, ela é uma mulher altamente feminina e é uma mulher iluminada na sua essência de mulher. Ela precisa ser mulher, tá bom? Não esqueça disso. Pensar como homem, de atitude e ter lógica, muito correto, mas não esquecer da sua feminilidade, da sua mulher feminina que há em você, tá bom? Homem, seu marido, ele não vai resistir a uma mulher feminina. E homem, o seu marido, a sua mulher não vai resistir a um homem macho, um homem masculino, um homem que tem atitude. Mulher também gosta de homem que tem atitude. Então seja esse homem que você gostaria de ser para sua esposa, tá bom? Até a próxima aula. Vamos lá?